Jogos Olímpicos no Japão. Os desafios que o ensino à distância trouxe para os estudantes. Vacinação contra a Covid na cidade. Cresce a busca por animais de estimação durante a pandemia. Projeto Lotus ajuda jovens em vulnerabilidade social em Juiz de Fora. Essas e outras notícias você acompanha agora no Conexão Facom. Os Jogos Olímpicos já estão acontecendo em Tóquio e o Brasil já garantiu algumas medalhas. Confira na reportagem de Alice Soares. Depois de um ano de espera devido à pandemia da Covid-19, os Jogos Olímpicos estão acontecendo em Tóquio, no Japão. São 46 modalidades esportivas e mais de 11 mil atletas na 32ª edição do torneio. A competição não haverá público devido ao estado de emergência do país em relação à pandemia. Além dos veículos de comunicação tradicionais, algumas mídias independentes estão transmitindo o evento, com a presença de narradores, comentaristas e especialistas. A torcida web é uma delas e o seu idealizador Rafael Sarkis tem grandes expectativas com a competição. Então a gente preparou uma super cobertura para as Olimpíadas, com 15 horas diárias de lives, uma equipe de especialistas nos mais variados esportes e todo o timaço que a gente já tem com a gente, mais de 20 pessoas colaborando pelo Brasil inteiro, uma super estrutura para cobrir da melhor maneira possível o melhor evento de esportes do mundo. 302 atletas do time Brasil foram para Tóquio em 35 modalidades esportivas. Para Eduardo Costa, integrante do podcast Memória Olímpica, as chances de medalha para o Brasil são animadoras. Existe uma boa expectativa com vários esportes que ainda não começaram, né? Tem a canoagem com o Isaquias, tem o boxe com a Bia Ferreira também, os próprios esportes coletivos, né? Acho que a gente pode ver daqui para frente, para os próximos dias, mais para a segunda semana também, esse quadro de medalhas do Brasil dando uma boa aumentada em relação a ganhos. Essa edição das Olimpíadas conta com outra grande conquista. 49% dos atletas são mulheres, mostrando o maior equilíbrio de gênero da história da competição. Beatriz Barbosa, do blog De Virada, conta um pouquinho sobre a sensação das mulheres em se sentirem representadas com isso. Ter tantas mulheres numa Olimpíadas, que é o maior evento de esportes do mundo, é uma coisa incrível, porque com o passar do tempo, a gente vai ver que essas mulheres vão influenciando, sendo inspiração para outras meninas de novas gerações. Então, o esporte sendo sempre bem representado. O time Brasil conquistou 3 medalhas no final de semana. 2 medalhas de prata no skate com Kelvin Hoffler e Raíssa Leal e uma medalha de bronze com o judoca Daniel Carguinin. Na madrugada de terça-feira, Ítalo Ferreira conquistou o primeiro ouro do Brasil e o primeiro ouro da história do surf nas Olimpíadas. Desde março de 2020, milhares de alunos precisaram começar a estudar em casa. Mas de que forma isso mudou a vida dos estudantes? Quem nos conta mais sobre isso é a repórter Natasha Vieira. A pandemia trouxe diversas mudanças no dia a dia do brasileiro. E quem vem tendo muita dificuldade são os estudantes por conta da adoção do ensino à distância. Estudar se tornou um grande desafio. E é sobre isso que conversamos com a professora Tamires Dornelas. O ensino remoto é bastante limitado em termos metodológicos, embora ele se valha da tecnologia e, a meu ver, isso ainda seja um ponto positivo. Mas as relações de aprendizagem são muito baseadas no contato, na interação, que são elementos que a gente perdeu durante o ensino remoto, e isso, sem dúvida, gera prejuízos para a aprendizagem de modo geral. Estudar para as aulas, se preparar para o Enem, cuidar da casa e dos irmãos. Com a nova realidade do ensino no Brasil, a rotina dos estudantes mudou completamente. E a Isabel é uma dentre os milhares de alunos que foram afetados. Ela contou que todas essas mudanças foram prejudiciais no seu desempenho escolar. Antes da pandemia e antes desse período de aulas remotas e tal, eu era o tipo de aluna que passava 2, 3 horas estudando direto, fora do horário de aula. E hoje em dia eu perdi totalmente o foco. E assim como a Isabel, a Emily também sentiu que o seu rendimento escolar diminuiu drasticamente em relação ao ensino antes da pandemia.
A estudante conta que já chegou a faltar uma semana de aula e um dos principais motivos é a sua ansiedade. Eu estou me esforçando, mas sinto como se eu não estivesse preparada como deveria. Essa situação da pandemia me desestimulou bastante. Conseguir administrar tantas atividades em um período tão conturbado vem sendo realmente um desafio, mas é importante se cuidar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então respira fundo, que o semestre já está acabando. E como anda a vacinação em Juiz de Fora? Acompanhe agora na reportagem de Ana Luísa Oliveira. No último dia 16, a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o calendário de vacinação para a população com idade entre 18 e 29 anos. A notícia foi recebida por muitos como uma dose de esperança na luta contra o coronavírus. Na hora que eu recebi a notícia, que eu vi, depois eu vi que era verdade mesmo, que estava confirmado pelo site da Prefeitura, a gente cria, assim, uma gota de esperança, brota uma esperança dentro da gente. Porque a gente, assim, dentro dessa pandemia, a gente não sabe como que vai ser o nosso amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, com a vacina, a gente já pode ter essa esperança, né? De que ainda vai vir dias melhores, a nossa vida ainda vai voltar ao normal como era antes. Eu fiquei muito, muito feliz. Para mim ia demorar mais um pouco, né? Que eu acho que estava para setembro, outubro, alguma coisa assim. Só que eles adiantaram. Nossa, fiquei muito, muito feliz. Fiquei muito realizada. De coração mesmo, a minha avó também, o pessoal aqui de casa, todo mundo tá muito ansioso, né? Para chegar, pra gente vacinar logo. Laura e Raíssa afirmam que a ansiedade pela vacina é fruto do medo da contaminação e do risco de desenvolver as complicações da doença. Afinal, o vírus, que no início da pandemia era considerado perigoso apenas para os idosos, aos poucos mostrou que sua fase mais grave pode ser letal para qualquer pessoa, independente da idade. A pandemia no Brasil, ela teve grandes ensinamentos com o passar do tempo. Algumas verdades do início foram aos poucos desmistificadas e abandonadas. No início, não se recomendava a utilização de máscaras. Achava-se que apenas as pessoas mais idosas ou com alguma deficiência de saúde maior pudesse ter complicação. Hoje, vemos que nem sempre isso é verdade e algumas pessoas fazem complicação independente desse fato. A expansão da vacinação para os mais jovens é uma medida essencial para o combate da pandemia no país. Isso porque, em muitos casos, eles assumem um comportamento de risco, por isso estão mais expostos às formas de adquirir e transmitir a doença. Em Juiz de Fora, a previsão é que a população com idade entre 18 e 29 anos seja imunizada a partir do dia 26 de julho. Apesar do alívio de receber a primeira dose da vacina, ainda é necessário manter os cuidados e seguir todas as orientações médicas contra a doença. Em nota na última segunda-feira, a Prefeitura informou que Juiz de Fora permanece pela terceira semana consecutiva na faixa amarela do programa Juiz de Fora pela Vida, que é considerada como baixo risco para o município. A cada semana, os dados referentes aos novos casos confirmados da doença, taxa de ocupação de leitos e o número de óbitos são analisados para fazer essa classificação. Ter em casa a companhia de um animalzinho de estimação pode representar para muitos uma forma de espantar a solidão que afeta boa parte da população em meio à pandemia e ao isolamento social. Essa tendência tem sido percebida nos últimos meses aqui em Juiz de Fora. O repórter João Dornelas traz mais sobre esse mundo animal. ONGs e protetores dos animais afirmam que a procura por adoção de cães e gatos teve um aumento de até 50% no período de quarentena. Muitos dos que cuidam de animais em abrigos temporários enxergam um cenário positivo, mas também há quem faça ressalvas sobre o aumento repentino. Como na pandemia as pessoas tiveram que parar de fazer coisas básicas que envolviam o contato com outras pessoas e a socialização, parou de sair para trabalhar, ir no mercado, viajar, sentar numa praça e num barzinho, eu acho que aumentou a procura por adoção de animais por isso. Porque como fica muito tempo em casa e sozinho, foi uma forma de achar companhia, né? E ocupar o tempo ali dentro de casa trancado para não surtar e também ter condição de se dedicar ao bichinho. Mas existe também um lado ruim nessa história. O número de animais abandonados durante a pandemia aumentou em 70%. O fim do auxílio emergencial,
o retorno de trabalho presencial daqueles que estavam em home office e os recordes nos índices de desemprego no país são fatores que podem ter influenciado o aumento no abandono de animais domésticos na rua. Já tem 1 ano e meio da pandemia e a gente notou que no comecinho aumentou sim a procura por animais para adoção, porque as pessoas estavam em casa, o que facilitaria a adaptação do animal. Porém, infelizmente, isso não durou muito. E desde o começo da pandemia, a gente tem notado muito o número de animais abandonados ou animais que são pedidos a resgate por questões de maus tratos. Protetores de animais alertam que tempo livre dos donos em casa ajuda na adaptação dos animais. Enfrentamento da pandemia é bom momento para praticar solidariedade e novos afetos. Mas a solidão da quarentena não deve ser o único motivo para a adoção. A rotina da família pós-quarentena precisa ser considerada para evitar abandonos. Bom, a ONG ela tem uma página no Facebook e no Instagram, Cão Comunitário SD. Para quem não conhece a página, não conhece o trabalho do grupo, sigam a gente, lá a gente posta todos os nossos resgates, toda a nossa questão financeira, porque o grupo não tem apoio de nenhuma instituição, de nenhum órgão público, a gente vive de doação e dos eventos que a gente não está podendo fazer por conta da pandemia. Então, assim, quanto mais gente conhecendo o nosso trabalho, é mais gente que pode ajudar. E mais gente ajudando significa mais vidas salvas. A repórter Jaqueline Silva nos apresenta uma iniciativa bem bacana, chamada Projeto Lotus. Saiba mais na reportagem a seguir. Idealizado por Henrique Mansur, professor e educador físico, o Projeto Lotus visa ajudar jovens em vulnerabilidade social por meio do uso da tecnologia aliado à educação. O Projeto Lotus surgiu a partir de uma vontade pessoal que foi abraçada por outras pessoas de retornar à sociedade aquilo que a sociedade me deu, que foi a possibilidade de um estudo público de qualidade. E somente através da educação é que a gente vai conseguir mudar o cenário atual da sociedade em que vivemos. O projeto é recente, completou 2 meses no último dia 30 de julho e já conseguiu beneficiar 10 jovens. Atualmente, o projeto trabalha em parceria com o Instituto Dom, o qual faz a seleção dos assistidos e acompanha também o uso dos equipamentos que são doados. O público-alvo são crianças, jovens em vulnerabilidade social, que estejam devidamente matriculados nas escolas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou mesmo federais, mas que tenha necessidade de um acesso à tecnologia para facilitar, para auxiliar os seus estudos. Quem quiser ajudar, é só ligar para o número 99934 2488. E para conhecer mais sobre o projeto, é só entrar no perfil do Instagram, @projetolotus_educar. A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu um alerta sobre a queda brusca de temperatura para o final de semana e para esta segunda. De acordo com o portal meteorológico Clima Tempo, a temperatura começa a subir em Juiz de Fora. A previsão para amanhã é mínima de 11 graus e máxima de 24 graus. A região permanece sem previsão de chuvas, com sol e céu parcialmente nublado à tarde e durante a noite. A falta de chuvas tem afetado hidrelétricas por todo o Brasil. Durante o período de seca, é necessário o uso de fontes de energia mais caras que refletem no preço da conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira vermelha, patamar 2, para o mês de agosto. Assim, o custo de 100 kWh permanece em R$ 9,49. O Jornal Conexão Facom termina por aqui. Uma boa noite. Nos acompanhe no Instagram, @ConexãoFacom, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Tenham uma boa noite.